Bom, gente, falar de arguição oral agora, tá? 18,75%, talvez a parte mais difícil da segunda fase, que as pessoas têm mais dificuldade, e por isso a mais importante, né? Mesmo sendo a parte que menos vale, talvez pode ser a parte mais importante, porque a discrepância de nota numa arguição oral é absurda. Ou você sabe muito, ou você não sabe nada, tá? Então, a gente vai estar aí cantando a bola agora da arguição oral do INSPER pra você. Fechou? Bom, em palavras do INSPER, né, eu vou estar com a minha cola aqui, eu não vou estar usando muita lousa. Eu vou tentar espelhar o meu PowerPoint aqui no lugar da lousa, que aí eu acredito que fica melhor para todo mundo, né? Bom, arguição oral. Primeiro de tudo, não é uma entrevista, né? Antes você ficava cara a cara com o avaliador, muita gente chamava de entrevista, mas não tem nada a ver com uma entrevista, tá bom? Ela é uma avaliação baseada no levantamento de questões do candidato sobre temas de conhecimento gerais propostos pela banca de avaliação do INSPER, realizada em interação, baseada na gravação do candidato e codificação posterior pela banca de avaliação do INSPER, mais uma vez. Bom, agora no online, né, resumido, você não tem mais avaliador, você vai ser gravado no computador e depois vão assistir sua gravação, tá? Mas afinal, Henrico, o que a arguição oral vai me avaliar, né? Você disse aqui que é o aprender a aprender. O que é o aprender a aprender, né? Ela também pode se chamar de autoaprendizagem. Para o INSPER, aprender a aprender é demonstrar domínio dos instrumentos intrínsecos da aquisição e mobilização do conhecimento, demonstrando uma abrangência e profundidade significativa no tema proposto, tá? Por enquanto, só a palavra difícil, mas fica tranquilo, vou dar uma resumida tudo para você depois. Vamos começando, você tem que primeiro, eu tenho que jogar esse monte de palavra difícil para depois eu estar mastigando para você, tá bom? Vamos lá. Bom, começou a arguição oral. Entrei na tela, vai estar escrito exatamente assim para mim. Uma questão será proposta para você. Independente da sua opinião sobre a questão, espero que você me diga como poderá ampliar o seu conhecimento e entendimento a respeito dela. Você não deve se posicionar diretamente sobre a questão, mas sim analisá-la sob diferentes pontos de vista. Vou então apresentar a questão. Você terá então 1 minuto para pensar sobre ela. E aí, vamos dar um tema para mim polêmico. A pena de morte deve ser implementada no Brasil para criminosos condenados por crimes hediondos, tá? E depois vai vir para mim a seguinte questão. Se você puder consultar qualquer pessoa ou fonte de informação sobre essa questão, que perguntas você faria a essa pessoa ou fonte para aprender mais sobre o assunto? Bom, essa aqui é a arguição oral. Um pouco confuso, né? Mas fica tranquilo. Vou estar destrinchando ela certinho para você. Bom, vamos lá, Henrico. Resumindo, então. Vai ser proposto um tema para mim, tá? Eu vou ter 1 minuto para pensar e 6 minutos para falar. Sendo que, desses 6 minutos, eu tenho que falar no mínimo 4. Beleza. Um tema, tá? Penso por 1 minuto, falo entre 4 a 6 minutos, tá bom. Mas o que eu falo entre 4 a 6 minutos, né? Essa é a grande questão. Eu vou dar minha opinião sobre a pena de morte? De forma alguma. Você não deve expressar o conhecimento que você já tem, você não deve mostrar o seu ponto de vista ou suas conclusões. Você tem que rodear o conhecimento, tá? E dessa forma, rodeando o conhecimento, que você vai conseguir chegar na sua nota máxima de arguição oral. Poxa, Henrico, tá meio confuso ainda, né? Fica tranquilo, que eu vou estar explicando melhor. Você tem que demonstrar, tá, o seu conhecimento periférico sobre o assunto. Então, se a gente está falando de pena de morte, eu não vou virar e falar, eu concordo com a pena de morte porque tem dados que comprovam que a pena de morte abaixa a criminalidade, blá, 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 blá. Não. Eu vou virar e achar vários meios, como já foi falado aqui anteriormente no Aprender a Aprender, né? Abrangência e profundidade. Eu tenho que ser um cara abrangente, tá? Então, eu vou procurar formas de achar várias pessoas sobre o assunto de forma abrangente. Então eu posso perguntar para o atual presidente, Jair Bolsonaro, que muitas vezes se manifestou a favor da pena de morte, tá? E depois eu mostro a minha profundidade, que é perguntar coisas que só o Bolsonaro saberia responder no caso. Então, perguntaria para o presidente através de qual dado que ele decidiu apoiar a pena de morte. Perguntaria também por qual linha de pensamento ou filósofo, né, que ele acha que a pena de morte pode ser implementada. Legal, e você vai mais ou menos nessa linha. Agora, que eu já perguntei para o presidente, eu tenho que perguntar para o outro lado, porque eu tenho que ser totalmente imparcial. Então, perguntaria para alguém que já se demonstrou algumas vezes contra a pena de morte, como, por exemplo,
a deputada Maria do Rosário e faria as mesmas perguntas que foi feita para o presidente. Pô, legal, tem que perguntar para gente famosa, então? Não necessariamente, tá? Eu posso perguntar para vários meios. Posso perguntar também, né? Já olhei a área política agora, né? Abrangência contém isso, cobrir várias áreas. Então já olhei a área política, vou olhar a área jurídica agora, tá? Perguntaria para o ministro do Supremo Tribunal Federal ou perguntaria para o ministro da Justiça, os dois dariam mais ou menos na mesma. Tem que saber o nome do ministro? Cara, isso vai dar pontos de profundidade para você, é muito válido, tá? Mas fica tranquilo que a gente tem material para isso também, que vai estar disponibilizado no chat. Tá? Então, político, jurídico, Ministério dos Direitos Humanos, por exemplo, eu posso chegar e contestar se a pena de morte pode ser implementada no Brasil, já que os direitos humanos não dizem que todos têm direito à vida, né? Posso estar, inclusive, a Constituição, artigo 5º, que também diz algo muito parecido. Posso ir atrás da ONU, que também tem essa declaração universal. Posso ir atrás do Papa, que é uma figura religiosa. Posso ir atrás de algum órgão regulador ou fiscalizador, como, por exemplo, aqui no Brasil, algum instituto criminalista, tá? Posso perguntar para um psicólogo, perguntar se algum condenado, né, quando alguém é condenado por cometer crime hediondo, tem alguma recuperação para ele ou não, ele nunca mais vai voltar para a sociedade. Posso perguntar para um carcereiro que convive com um presidiário todo dia para saber o que ele acha sobre isso. Posso perguntar também para algum país que já implementou a pena de morte, vamos pegar os Estados Unidos, perguntaria para alguns estados, tá, que já implementaram a pena de morte, qual foi o resultado que teve, e por outro lado também, lembra, tem que ser sempre imparcial, perguntaria para o outro lado, estados que não implementaram, qual foi o resultado que teve. Bom, como eu disse, não precisa ser só famoso, né? Obviamente, você não pode perguntar para o seu pai, se seu pai é um juiz, você não pode perguntaria para o meu pai que é juiz. Não, você não pode usar esses meios, só que agora você pode falar de maneira geral, como por exemplo, perguntaria para uma pessoa, perguntaria para um filho que teve um pai preso por assassinato, tá? E por outro lado, perguntaria para um filho que teve um pai morto por um assassino, o que ambos acham da pena de morte, tá vendo? Estou mostrando sempre os dois lados. E assim você monta a sua arguição, você vai por essa linha, tá? Agora eu vou estar explicando para você como é que você faz exatamente para passar por esses pontos, né? Como é que você monta essa linha de raciocínio. Pô, eu falei muita gente aqui para você, né? Mas como é que você monta essa linha? Vou estar falando logo em seguida. Bom, o método que eu acredito que seja o mais vantajoso, que os nossos alunos aprendem muito bem, é o método da famosa trindade entre especialistas, grupos de interesse ou órgãos reguladores e fiscalizadores. Então, geralmente você perguntar para especialistas, como por exemplo, especialistas em pena de morte, né? Alguém da área jurídica, um psiquiatra, tá? Algum especialista criminalista, tá? Grupo de interesse, quem é contra, quem é a favor? Geralmente sempre tem político. Político é muito contra e a favor a tudo hoje em dia. Como eu dei o exemplo dos filhos, tá? São pessoas que também são grupo de interesse. Nós temos também autoridades e órgãos reguladores e fiscalizadores. Temos, como eu falei, o Ministério dos Direitos Humanos, temos o Ministério da Justiça, temos a ONU e assim por diante. Você encontra uma série de órgãos e de grupos, tá, no nosso material mesmo, que a gente está disponibilizando para vocês. Então sempre fiquem com essa linha, né? Procurem essa trindade. Essas dicas vão fazer você chegar e montar a sua linha de raciocínio de uma forma mais fácil. Nesse 1 minuto você tem que botar na sua cabeça quem você perguntaria. E lembre-se, profundidade, tá? Fazer perguntas específicas que só essa pessoa poderia responder e abrangência cobrir várias áreas. Lembrando, não adianta perguntar para presidente, vice-presidente, governador, vice-governador, prefeito, deputado, senador, tudo está na área política. Eu perguntei para 7 pessoas, mas a minha abrangência foi muito baixa, porque eu fiquei na área política, estritamente na área política, tá bom? Cobrir várias áreas de conhecimento através desse conhecimento periférico sobre o assunto é o que irá te garantir uma notaça na sua lição oral, tá bom? Agora, se você quiser saber como é que você treina uma lição, né? Como é que você faz para cronometrar tudo isso, você pode treinar com um aluno, com amigos seus que vão prestar o INSPER, ou até amigos que já prestaram. Mas eu não vou mentir para você, cara, você tem um feedback de um profissional que vai estar ali te disponibilizando, te ouvindo, que já ouviu milhares de arguições como aquelas, que já passou pelo que você passou,
e que faz isso praticamente todos os dias, é um grande diferencial, tá bom? Então, fique ligado aí, a gente trabalha a audição oral também no nosso curso e tamo aí, vem com a gente que é só o começo.